Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enche o teu coração, a tua vida. Isso mesmo. Queridos, a palavra de Deus nos apresenta o amor desse Deus tão maravilhoso que criou este imenso universo e que enviou o seu Filho ao mundo. E Jesus não está preso numa cruz. Isso mesmo, ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a própria morte, enviado pelo Pai. Então ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus diz: ninguém chega ao Pai senão por mim. Bem, quando se crê na palavra de Deus, então fica tudo muito mais simples. Porque aí você entende as coisas espirituais e entende as coisas espirituais que atuam nas coisas materiais, ou seja, os porquês. Nós estamos falando esses dias sobre a perseguição que Saulo, que veio a ser o grande apóstolo Paulo, antes do encontro com o Senhor Jesus Cristo, vivo, ressurreto, Saulo, ele perseguiu os cristãos, os que creram em Jesus Cristo, ele perseguiu de uma forma tão implacável, tão forte, que Jesus tomou as dores do seu povo. Nós vamos falar ainda sobre isto, mas como sempre nós iniciamos o nosso programa Graça sobre Graça, que vai ao ar pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos então agradecer a Deus e una fé comigo. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, como é bom ter o Senhor. Pai, nós entramos em Tua presença, agradecendo de todo o nosso coração. Sim, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Contemplando as Tuas obras, contemplando a Tua criação, contemplando, Senhor Deus, a natureza tão maravilhosa. Tudo quanto o Senhor criou, tudo que o Senhor criou. E tantas coisas o Senhor fez para cada um de nós. E desde o ar que nós respiramos, nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor, porque tudo vem do Senhor. O dom da vida, a água que bebemos. Sim, nosso Deus Pai maravilhoso. O dia, a noite. Pai, nós entramos em Tua presença com o coração agradecido, porque o Senhor se mostra na palavra, as Escrituras Sagradas. Então, é tão bom, Senhor. Por isso pedimos, queremos conhecer melhor, queremos entender. Oh, Deus, Pai, muito obrigada por tudo. Sim, Senhor. O Senhor que criou este imenso universo, que formou o homem e a mulher, que abençoou. O Senhor que diz: eis que os filhos são herança do Senhor. O Senhor que enviou a Jesus Cristo, teu único Filho, para entregar a sua vida, derramando, Senhor, a sua vida em amor para a salvação eterna. Sendo assim a porta aberta para todo o que crê. Nosso Deus, agradecemos pela tua presença, agradecemos pelo dom da vida e pedimos, Senhor, fale conosco, que o Senhor encontre o coração preparado e aberto para o Senhor. Por isso tudo nós agradecemos em teu nome, pela tua paz. Sim, Senhor, a tua paz, como o Senhor diz: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura.
E graças a Deus, muito bem. Então, estes dias nós temos contemplado nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Saulo, que veio a ser o grande apóstolo Paulo, veio a ser tremendamente, assim, poderosamente usado por Deus, e veio a ser um dos maiores escritores do Novo Testamento, das palavras de Deus, do que é a vontade de Deus para aqueles que creem. Né? Queridos, crer nas Escrituras Sagradas é crer no Deus da criação. Então Deus usou o apóstolo Paulo, mas antes ele era Saulo. E era muito influente junto ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, né, aos judeus, aos que vieram a perseguir a Jesus, que foi enviado para eles, como para todos. E também teve influência junto ao império. Então o Saulo, ele conseguiu mandados de prisão contra os cristãos, os que estavam crendo em Jesus Cristo. E passou a perseguir implacavelmente. Ele queria mandar prender todos os cristãos, queria que o cristianismo fosse erradicado, desaparecesse da face da terra, porque ele pensou que Jesus, ele não entendeu até então que Jesus Cristo era o Filho de Deus, a quem Deus havia enviado ao mundo para a salvação, para perdão dos pecados. Queridos, isso é uma realidade. É claro que é necessário parar, abrir o coração e querer compreender. Mas está tudo registrado nas Escrituras Sagradas. Daí então surgiu o cristianismo. Bom, então Saulo, ele começa a perseguir os cristãos. E diz a palavra de Deus que ele estava enfurecido, estava assim muito irado contra o cristianismo. Então, se ele encontrasse alguém pelo caminho, foi com essa autoridade, com os mandados de prisões nas mãos. E aí, se ele encontrasse alguém falando de Jesus, assumindo Jesus, ele mandava prender. Tá bom. Só que quando ele vai e entra no caminho de Damasco, veja, uma luz muito forte vem sobre ele. E naquela luz vem uma voz. E era a voz do próprio Senhor Jesus Cristo, que já havia voltado para o céu. Daí o que aconteceu? Como ele perseguia todos os que criam em Jesus e falavam de Jesus, o Senhor Jesus Cristo sentiu as dores do seu povo. Então a voz que veio a ele, eu tenho falado sobre isso esses dias, aí a voz que veio a ele disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Viu? Então, olha que coisa interessante, que coisa linda. Quer dizer que o Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas acontece é que antes de Jesus voltar para o céu, ser assunto ao céu, ele disse aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, porque Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, ou seja, um só Deus, mas que operam em 3 formas distintas. Então o Espírito Santo que havia sido enviado estava nos cristãos e estava ali com eles. Então era a presença de Deus contemplando tudo. Então Deus, Jesus Cristo, sentiu as dores deles. Tipo assim, bem, você imagina Jesus, o Filho, conversando com o Pai. Imagina assim, um filho conversando com o Pai, sendo esse Pai Deus e Jesus o Filho. Pai,
estão perseguindo os que creem em mim, os que acreditam em mim. Aí o pai vai e diz assim: filho, mostra-te a ele. Mostra-te lá. Aí vem aquela luz, para você ver que Jesus é a luz. Tá aqui, ó. Ó, eu vou ler para você. Eu vou reler desde o início, tá? É no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? A compreensão da Bíblia, sozinho é complicado compreender no início, né? Coração aberto. Livro de Atos, capítulo 9. Então diz assim: o título já diz: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda, ou seja, enfurecido, tá? Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, ou seja, o cristianismo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O Saulo achava que os cristãos eram contra os judeus, mas não era nada disso. O verdadeiro cristão não é contra ninguém. O combate não é esse. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem expulsou demônios dos corpos de pessoas às quais eles causavam dano. Por exemplo, espíritos de enfermidade, espíritos de maldade. Tá? Então foi isso. E aí, na verdade, o sumo sacerdote não entendeu Jesus, por quê? Jesus libertava as pessoas e ele, sendo o sumo sacerdote, ou seja, oficialmente o líder do judaísmo, dos judeus, ele não conseguia fazer os milagres que Jesus fazia. Então, na verdade, pode-se dizer, porque a Bíblia explica, até no Evangelho de João, no Evangelho segundo São João, esse Evangelho explica que os judeus e alguns líderes de sinagogas tinham inveja de Jesus. Porque Jesus fazia coisas. Você imagina, Jesus ressuscitou Lázaro, cujo corpo estava em decomposição acelerada, cheirando mal. Jesus foi lá no túmulo, chamou Lázaro, invocou o poder de Deus sobre ele, né? Porque Jesus deu graças ao Pai, atribuindo milagres ao Pai. E o Lázaro foi, veja, cada célula foi restaurada, o espírito de Lázaro, que havia saído do corpo, estava de volta. Então eles tinham assim muita raiva de Jesus, muita inveja, porque eles não conseguiam fazer os milagres que Jesus fazia. Daí as multidões seguiam a Jesus. Então, mais enraivecidos ainda eles ficavam. Então eles queriam mais, era que a multidão perseguisse Jesus. Eles incitavam a multidão as multidões contra Jesus. Como até hoje acontece em muitos países, em muitos lugares, e às vezes até, vamos dizer, quase que de modo individual. Às vezes chega um cristão no local de trabalho, quando tem forças malignas ali atuando nas pessoas, por exemplo, enfermidades. Tem aquela colega de trabalho que vive com enxaqueca. Por um período, está sempre com aquela dor de cabeça, aquele mal-estar tenebroso. Se é um cristão verdadeiro, ele diz assim: olha, Jesus te cura e te dá saúde. Vem cá que eu vou orar contigo. Então, quando tem forças malignas causando sofrimento, eles não querem a presença de cristãos que creem realmente no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, no poder de Deus. Porque dizer que é cristão, dizer que é crente, isso é muito fácil. Mas o negócio é a autoridade espiritual. É fazer o bem às pessoas. Tá? Então não é choque. Jesus não veio contra o judaísmo, pelo contrário. Ele veio para a salvação de todos. Então Saulo, ele perseguia os cristãos implacavelmente. Você vê que ele pediu cartas. Olha só, eu vou ler esse pedacinho aqui
para você entender bem. Olha só, para nós compreendermos bem. Então, depois dessa primeira parte, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi lá no líder, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, em todas as áreas desse território que eu abranjo, que eu vou abranger, ninguém vai falar desse Jesus, nem do poder dele. Então foi isso. Por quê? Porque onde Jesus chegasse, o entendimento, a luz de Cristo chega. Não é o fato de uma pessoa se converter a Cristo que ela tem todo o poder, ou que ela não é isso. Poder ela tem sim, vai ter. Mas infelizmente muitas pessoas não fazem bem as outras pessoas, pelo contrário. Há pessoas que pouco se importam se a pessoa está sofrendo, se está gemendo, se está sendo destruída. Então você vê que o sumo sacerdote, ele deu os mandados de prisão com a maior facilidade. Ou seja, eu quero mais é que o cristianismo desapareça. Você vê que coisa séria. Aí diz então, lá vai ele com os mandados de prisão, e certamente com um grupo, ele não foi sozinho. Certamente, tanto judeus enviados por esse sumo sacerdote, como também, né, os soldados do império. Quando Jesus foi preso, foi assim. O próprio Judas Iscariotes estava junto dos soldados, certamente havia algum oficial ali, e também líderes de sinagogas. Então você vê que esses dois grupos de poder se juntavam contra Jesus. Isso acontece, queridos, até hoje. Esse combate. Por quê? Porque Jesus quer libertar as pessoas, ele traz paz, salvação. E Satanás, ele não quer isso. Ele quer manter pessoas prisioneiras das enfermidades, no fracasso. Existem forças malignas atuantes. Enquanto não destrói uma pessoa, não sossegam. Doenças, família destruída, miséria, maldição em cima de maldição. Então, o Saulo, ele acabava sendo um aliado de Satanás contra o cristianismo. Só que ele perseguia os cristãos com raiva, com fúria, com ódio. E aí, Jesus sentiu as dores. Chegou um momento que Jesus disse, não, já basta. Os que acreditam em mim estão sofrendo por crerem em mim. Não, eu vou tomar os dois deles, eu vou tomar a frente disso aí. E aí Jesus se mostra a Saulo. Veja, ele está com mandado de prisão nas mãos para prender cristãos, pessoas que acreditaram em Jesus. Não eram pessoas que faziam mal às pessoas, pelo contrário. Pessoas que só queriam fazer o bem. Queriam que as pessoas fossem salvas eternamente, que tivessem paz, que fossem curadas. O apóstolo Pedro, depois que Jesus voltou para o céu, como Pedro foi usado por Deus para a cura de pessoas. Porque quando a pessoa aprende quem é Jesus e recebe no coração e aprende direitinho, ela crê no poder de Deus. Ela crê realmente no sobrenatural. É aí que dá condições do Espírito Santo trabalhar. E a pessoa fica curada, liberta da bebida, pessoas libertas de alcoolismo, mas são muitas, queridos, de drogas, até de ódio, de raiva, de violência e de enfermidades. Vai depender da fé de cada um. Muita gente diz assim, mas tem gente que se converte, não fica curado. Mas você conhece o coração dessas pessoas? Às vezes o coração está cheio de ódio, às vezes cheio de mágoa, de amarguras, e a pessoa não quer tirar de dentro do coração aqueles prisioneiros dos quais elas têm mágoas, tem ali revoltas. Tudo isso implica. Por isso, às quartas-feiras, nós temos uma escola bíblica, queridos, para aprender de Jesus.
Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus, muito bem. Voltando a falar daquela primeira parte do nosso programa, né, as perseguições. Então, nós estamos falando sobre Saulo perseguindo os cristãos. E aí Jesus vem e se mostra a Saulo numa luz muito forte. A luz foi tão forte, tão intensa, tão maravilhosa, tão gloriosa, que ele não conseguiu ficar sobre o animal em que estava montado. E ele caiu. Tamanho brilho daquela luz que o deixou atônito. O que significa essa luz? A presença de Jesus é a presença da luz. A luz, o entendimento que vem ao coração, que desvenda as coisas, que esclarece coisas, é essa luz. Então Jesus, ele se mostrou a Saulo. E aí falou com Saulo. Aquela voz veio do meio daquela luz bem forte e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vê que Saulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus tomou as dores dos cristãos. Queridos, e Jesus disse: duro é para ti recalcitares contra os aguilhões. A pior coisa que uma pessoa faz é perseguir um cristão sincero. O que tem de cristão? Cá entre nós, né? Cristão de fachada, mas levar Jesus a sério, desejar o bem do seu próximo, desejar ao próximo o melhor, o que você quer para você. Amém? E então nós estamos contemplando estes dias a questão da perseguição, das perseguições, né? Há pessoas que perseguem pessoas quase que gratuitamente, né? Tipo, não vou com a cara, invoquei. Isso é coisa maligna, pessoal. Isso não é coisa da luz. Isso não é coisa de Deus. Olha, se Jesus trouxe ensinamentos tão simples, mas se a gente para pensar, tão fortes, tão profundos. Por isso que é bom parar e ouvir a palavra de Deus. Amanhã será um grande dia. Mas agora, vamos orar, vamos entrar diante de Deus em oração. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, entrando em Tua presença em oração e unindo a nossa fé, Senhor, sabendo, Pai, que nada se oculta aos Teus olhos, que o Senhor examina o mais profundo de cada ser humano, embora o Senhor não arrombe, não invada a vida de quem quer que seja. Como o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor, eu oro para que a tua paz, a paz que excede a compreensão humana, venha em cada coração. Ajude, Senhor, para que saiam as preocupações, a ansiedade, a angústia. Arranca, Senhor, as raízes das amarguras.
O Senhor é poderoso para tirar de um calabouço de depressão, tomando cada um pela tua mão poderosa. Como o Senhor diz, o Senhor levanta e põe um alto retiro. Vem agora, Senhor. O Senhor que dá saúde. Jesus, toca agora essa vida. Esse coração que estava cansado. Essa alma que vivia aflita. Mas que agora está debaixo dos teus cuidados. Debaixo do teu poder. Pai, opera o sobrenatural. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Arranca essas dores. Essas perturbações. Essa força maligna, tenebrosa, que tem oprimido esta vida, essa amiga, esse amigo que está orando comigo. Senhor, todas as cadeias se quebram quando a tua luz se manifesta, porque cremos no teu nome. Quando o teu nome é invocado, o mal se afasta. Por isso invocamos sim e dizemos que é no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, o mal se afasta. O mal cai por terra. Senhor, entregamos tudo em tuas mãos. Entregamos a vida, os caminhos. Toma na tua mão poderosa, Pai. O Senhor que dá o refrigério, o alívio. O Senhor que é a sombra frondosa no calor escaldante. Vem com a tua mão, Senhor, e abençoa. Senhor, toma em tuas mãos cada um que ora comigo. Toma essa família, essa casa. Senhor, põe os teus olhos sobre o local de trabalho e guarda, Senhor, em cada caminho. E o Senhor livra de todo mal. Pai, nós agradecemos em teu nome, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um programa. Estamos falando sobre perseguições. Como lidar com isso? Bem, quando se crê no poder de Deus, no sobrenatural, quando se crê para valer, que se interage com o mundo espiritual, se ora a Deus, se coloca tudo nas mãos no altar de Deus, as coisas começam a clarear. Amém? Muito bem. Meu abraço. Muita paz no seu coração. Lembre-se, Jesus Cristo, vivo e ressurreto. Ele não está preso na cruz. Ele ressuscitou da morte ao terceiro dia e vive para todo sempre. Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.